Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando nessa manhã do 14º Espaço da Alma. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria que a gente está aqui reunidos hoje. E para quem não acompanhou as programações que começaram na segunda-feira do dia 18, então eu queria falar para vocês que o 14º Espaço da Alma, como há 14 anos vem sendo realizado, é um espaço biocêntrico que foi germinado há tantos anos para cuidar de quem tanto cuida e trabalha para que o cuidado aconteça nessa instituição. Este ano, nós estamos aprendendo a usar as tecnologias não presenciais, né? E por isso sabemos que imprevistos poderão acontecer. Então, em algum momento, temos colegas que estão nos ouvindo e vão nos dar feedback, as próprias palestrantes vão nos avisar pelo chat, né? Então, a gente conta com a compreensão de vocês. Este ano, então, a gente organizou o evento, que seria presencial, e ele não aconteceria, porque a semana de enfermagem foi transferida. A gente decidiu aceitar o desafio proposto por todos os colegas e realizar ele de forma virtual. Ele foi organizado num tempo bastante exíguo e contou com a gentil disponibilidade de muitos profissionais aqui do HCPA, profissionais voluntários do Espaço da Alma, que atuam com práticas integrativas e complementares de saúde, alguns colegas que são aposentados e que gentilmente estão nos ajudando aí com sua experiência, e outros que são parceiros de instituições que utilizam práticas integrativas. Nós também vamos contar, hoje é a nossa primeira palestrante externa ao hospital, né? A professora Elisete, lá do Hospital Einstein, da Faculdade do Hospital Einstein. E nós também vamos encontrar no dia seguinte com palestrantes da Unifesp, da USP. E assim a gente agradece. Nós vamos abordar temas que envolvem o autocuidado, espiritualidade. E a gente planejou também algum apoio a esses momentos temáticos, né? Vocês vão encontrar na intranet o link de vídeos com práticas integrativas que nós podemos nos apropriar no dia a dia do cuidado, na nossa casa, nos intervalos aqui do HCPA, para ouvir e praticar o nosso autocuidado e o nosso desenvolvimento de autoconsciência espiritual. Então, eu acho que a gente quer que esse espaço da alma possa nos ajudar muito durante esse momento tão desafiador e transformador que a gente está vivendo na pandemia do coronavírus. A gente agradece a presença de todos vocês e eu vou passar já, não vou me delongar, né, eu vou passar a palavra para a Cássia, porque a Cássia ela vai falar hoje, ela vai ser a coordenadora desse momento tão bacana que a gente intitulou Espiritualidade, Poesia, Música e Arte no Cuidado em Saúde. Nós vamos ter as palestrantes, a professora Elisete Leão, a Cássia Bagatini, a Simone Souza, que está em casa, a Sinara Teste, que está aqui conosco, né? E antes de passar a palavra para a Cássia, para a gente sintonizar com a temática, a gente preparou um momento especial para vocês. Então, eu vou passar primeiro o microfone para a Cássia apoiar a Sinara. Bem que eu me lembro da gente sentado ali na cama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. As recordações me
acostumar-se. Melhor é deixar pra trás. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Não, não chores mais. Não, não chores mais. Não, não chores mais. Menino, não chore assim. Não, não chores mais. Muito obrigada, Sinara. Depois disso fica difícil fazer qualquer comentário, né? Porque isso é a arte na prática. E essa experiência sensorial que a gente sente não pode ser descrita, ela tem que ser sentida. Então, eu sou a Cássia Bagatini, sou funcionária aqui do Hospital de Clínicas, faço parte do NEISE, do Núcleo de Estudos de Saúde e Espiritualidade. Também faço parte de um grupo muito especial que tem aqui no Hospital de Clínicas, que é o Poesia no HCPA. Esse grupo, fundado já há mais de 5 anos, ele leva a arte, a música, cinema, a poesia para toda a comunidade hospitalar, e especialmente aos pacientes. E é mais ou menos, a gente quer fazer um link sobre o trabalho em si, essa prática, a arte em prática, e contar as experiências, então, e eu vou fazer essa parte de contar a experiência do nosso grupo. Mas primeiro, eu tenho uma dúvida, Luciana. Vocês falam do espaço da alma, mas o que é alma? Sim, que bom que a Marcinha pudesse responder lá de casa também, Cássia. Mas fazendo parte desse trabalho tão lindo, há quase mais de uma década aí, para mim, a alma significa a consciência cósmica em mim. Então, claro que outros colegas talvez possam trazer contribuições que se integrem a essa, mas nesse momento tu me pega de surpresa, é o que me veio. Ok, porque eu quero dizer que para o Mário Quintana, a alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Então, para o poeta, a vida é muito mais leve, ele torna a vida mais leve. Ele brinca até com a própria morte. Ele torna tudo mais claro, mais lúcido. Mas ele requer uma visão também do leitor. O leitor também tem que se entregar. Como a gente faz isso? Primeiro vamos falar o que é a arte em si, né? A gente fala tanto da arte, mas o que é a arte em si? É essa conexão, ela nos permite, então, essa experiência sensorial, e, como diz Emmanuel, ela é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas, né? E o que é o artista, no caso, o poeta, o artista? Ele é o mediador das belezas eternas. Ele consegue captar a beleza e colocar lá no seu texto, lá no seu poema, até na sua pintura, na sua música, né? E então é a divina manifestação de algo assim mais além, algo que nos leva mais além. E
e que polariza as esperanças da alma. Então, Mário Quintana, própria Cecília Meirelles, nos dá uma sensação de esperança, uma sensação de leveza. E a poesia, então, que é a parte que a mim mais me toca, ela é muito semelhante à vida. Vamos pensar o que é a vida, o que é a poesia. A poesia, ela não é nada convencional, ela é dinâmica, ela é bela, e é uma obra que exige apreciação. Ela precisa de uma percepção acurada. E ela não tem nada de definitivo, né? Como a vida. Não tem nada acabado, não tem nada definitivo, né? É inconstante. E cada um vê de uma forma, né? O modo como eu enxergo a vida é diferente como vocês enxergam. E a mesma coisa é a poesia. O modo como o poema me toca é diferente, né? Ele é muito individual. Então, por ela ser tão semelhante à nossa vida, ela pode nos tocar e nos fazer muito bem. E eu ainda ouso dizer que ela pode nos tornar mais humanos. Ela pode nos despertar uma humanidade, visto que ela também desperta muita sensibilidade no leitor. O Vinícius de Moraes, que é o poeta brasileiro, ele costuma dizer que o material do poeta é a vida, né? A vida com tudo que tem de mais sublime e mais sórdido. Isso nos torna todos poetas, porque todos nós detemos desse material, não é? Então, aquele que acha que não tem condições de escrever, o que é um mero... só consegue escrever uma mensagem de WhatsApp ou fazer um diário, às vezes, como diz o Mário Quintana, né? Às vezes a gente acha que está falando bobagem e está justamente fazendo poesia. Então, fica sempre o convite, né? De a gente colocar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, externar no papel, em forma de poema, em forma de conto também, por que não? E é isso que a gente convida quando nós fazemos saraus aqui no hospital. Realizamos saraus para o público, para a comunidade hospitalar, e também nas recreações para os pacientes. Então, nós incentivamos que eles leiam os poemas, e também que escrevam, eventualmente, e temos concursos, inclusive, de poesia, de conto, e nos saraus com os pacientes, especialmente, nós temos experiências lindas, onde nós vamos lá apresentar os poemas, mas, na verdade, quem apresenta são eles. De que forma? Como alguns estão internados há mais tempo, eles acabam criando algumas estratégias para, enfim, para passar o tempo. Eles acham que estão passando o tempo, mas eles têm um caderno, o que poderia ser um livro. Então, muitas vezes, o paciente diz, eu vou ler uma coisinha aqui que eu escrevi. E aí todo mundo se surpreende que, na verdade, aquilo que ele escreveu é um poema, é uma poesia. E a forma como eles leem, como eles prestam atenção, como a poesia torna os dias deles mais leve. Isso é uma experiência bem gratificante. E nos próprios saraus que fazemos com os colegas aqui, nós descobrimos vários poetas através dos concursos, e não só descobrimos, mas as pessoas vão se descobrindo, né? Descobrindo como escritores, como poetas. Isso é muito bonito. Então, fica sempre o convite para que a gente externe isso, coloque as nossas... O que é a vida, né? É o sublime, é o sórdido, é o sofrimento, é a beleza. A gente pode colocar isso no papel. Quando vê, a gente está fazendo poesia. Como diz o Chico Buarque,
os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Na verdade, é o autoconhecimento. A gente escreve e está fazendo um exercício de autoconhecimento também. Eu fico analisando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. É mais um exercício. E, para não me alongar muito, tem mais uma coisa que eu queria dizer. Só mais uma colocação. Para quem acha que o poema em si, a leitura de poemas, às vezes ela pode ser um pouco mais complexa, ela detém um pouco mais de, como nós falamos, ela precisa de uma percepção, de uma apreciação diferenciada, né? Porque ela o texto foi todo esculpido. Mas aí eu já citaria Mário Quintana, né? Se alguém te perguntar o que quiseste dizer com o poema, pergunta-lhe o que Deus quis dizer com esse mundo. E aí vamos seguindo, vamos brincando, né? Enfim, agradeço então pelo espaço e fica o convite. Vamos escrever. E vamos ler poemas. Agora eu gostaria de então convidar a nossa especial, a virtual, convidada virtual, né? A professora Elisete Leão. E que bom que temos a oportunidade de virtualmente fazer essa conexão. Ela vai contar um pouco sobre a experiência, então, lá no Hospital Albert Einstein. Bom dia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês nessa manhã. Estão me ouvindo bem? Então, é uma honra estar com vocês aqui por essa manhã. Já fui para o meu passado com a música, né? No sentido de quando eu cantava isso quando eu era adolescente. Já revisitei as poesias que a Cássia trouxe. Acho que isso é muito bom, né? Na realidade, eu vou trazer mais a minha experiência, né? Hoje estou pesquisadora, né, do Instituto Israelita Albert Einstein, né? Eu tenho 2 linhas de pesquisa mais preponderantes, uma que trata, né, de dor, que eu pesquiso desde o meu 2º ano de faculdade, já tem aí 30 anos essa história. Desde 2014 eu tenho estudado dor em populações vulneráveis, né, então, assim, indígenas, moradores de rua, pacientes psiquiátricos. Com os meus alunos de mestrado, a gente tem o mestrado profissional em enfermagem no Einstein, e também temos um mestrado profissional em ensino, né, a gente tem alunos aí trabalhando com dor em refugiados, dor em população carcerária, e paralelamente a isso, eu trabalho com uma linha de bem-estar, né, pautado em toda a trajetória de terapias integrativas, que começou com a música, né, e de 2014 para cá também tenho trabalhado muito com a conexão com a natureza e o seu impacto na saúde humana, né. Mas por conta dessa trajetória de um mestrado, um doutorado lá na USP, com a professora Maria Júlia, com música em dor crônica, depois um pós-doutorado, trabalhando com música em idosos institucionalizados, a gente acaba, né, sendo um tema do coração, né, ainda falar de música, e fiz um recorte para essa nossa conversa hoje, sobre um pouco como tenho visto essa questão da música, né, voltado nesse momento de pandemia, né, nessa questão toda que a gente está vivenciando agora. Né, a gente teve a oportunidade também de abrir um curso de medicina integrativa, que hoje se chama Saúde Integrativa, lá no Einstein, né, como uma forma de dar continuidade, né, nesse trabalho todo que a gente também vem há anos fazendo em prol das terapias integrativas, né, nessa forma mais ampliada mesmo de olhar o cuidado e de trabalhar com as pessoas e com o próprio autocuidado, né. Hoje aqui em São Paulo a gente tem um comitê, uma câmara técnica dentro do Corém São Paulo, de terapias integrativas, que é coordenada pela professora Ana Cristina de Sá, né, que faz parte da rede
Pix-Cofem também. Então, assim, eu vejo que é um movimento que tem crescido, né? E num momento como esse, acho que nós somos privilegiados, né? No sentido de já vir pensando nessas questões há tanto tempo, já conhecer uma série de recursos, né, que possa ser um bálsamo nesse momento que a gente está confinado, que a gente está sem poder abraçar, que a gente está sem poder chegar próximo das pessoas, não é? E aí, com essa luz e com essa sensibilidade da poesia, do que toca a alma humana, né, a gente já está um pouco mais familiarizada, né, então eu agradeço muito esse convite, essa possibilidade da gente conversar um pouco sobre isso, e que isso possa ser útil para muitas pessoas, né, por isso que eu tenho até insistido com a Luciana, vamos gravar isso, vamos disponibilizar, porque, assim, é o momento de cada um de nós dar o nosso melhor, né, em prol das pessoas, e que a gente está lidando com muito sofrimento nesse momento, com muita incerteza, com muito medo, né, então a gente precisa compartilhar a beleza, né, da poesia, da música, da fotografia, e é isso que a gente vai fazer, né, nesta manhã. Vou aqui compartilhar o meu apresentar agora, né, Cássia, abrir a minha apresentação. Vamos lá. Bom, já deram uma palhinha, né, do que quando a gente vai falar de espiritualidade, né, do que a gente está falando, né, que é pensar em coisas que elas têm valor por aquilo que são, que pode ser, então, a própria vida, e que pode ser, então, cada ser nesse planeta, né, então, assim, cada ser tem um valor por aquilo que ele é, e não pela função que ele exerce, né, não por aquilo que ele faz. O meu supervisor do pós-doc, o Vitor Flusser, ele sempre falava assim, que tem a ver com essa questão da arte, que ele fala assim, para que serve o pôr do sol? Na realidade, um pôr do sol não serve para nada, mas ele é essencial para a nossa vida, né? Então, falar de espiritualidade e arte são coisas que se confundem praticamente, né? Porque a arte, ela busca criar esta questão de um tema, um valor que seja praticamente eterno, né? E de coisas que a gente possa conversar séculos depois. E aí tem a ver de novo com essa questão bem colocada da Cássia, que é a vida, porque só aquilo que é humano e demasiadamente humano e que nos interessa é que a gente consegue continuar discutindo por muito tempo, né? E a arte, por si só, ela não precisa de nenhuma justificativa, né? Ela não precisa ter nenhum aspecto religioso para a gente estar falando de espiritualidade, ela não tem nenhuma conotação política, nem fins econômicos, né? Porque a ideia que a gente deve ter da arte é que ela é livre e transcende a tudo. E até porque ela é livre, quando a gente entra em contato com a arte, a gente também pode se tornar um pouquinho mais livre, né? Naquele momento em que você se depara com alguma reflexão, né? Isso te leva para um lugar novo, né? Ou você revisita algum lugar que você já conhecia, mas você tem uma possibilidade de vivenciar aquilo que a arte te apresenta, seja ela do belo e que nos salva, ou seja ela do sórdido que também nos salva, né? Quando a gente assiste, eu brinco que eu falo, quando você vai ao cinema e que você vê um filme em que alguém faz muita maldade e depois vai lá uma pessoa e dá aquela virada no jogo, né? E aí você fala, nossa, todo mundo se sente um pouco
justiçado, né, naquele momento, que até mesmo, às vezes, o personagem vai lá e mata o outro. Que bom que o personagem vai lá e mata o outro, porque a gente não precisa ir lá e matar ninguém, né? Então, a gente pega essa carona no que a arte nos propõe, né? E ela nos liberta, e ela nos salva, inclusive, né, de sentimentos que talvez não fossem tão bons se a gente colocasse toda essa sombra para fora. Então, ela nos permite viver a luz e viver a sombra, né? De uma forma muito segura, né? Aqui hoje, cada um sentado na sua mesa, a gente pode estar vivenciando a arte de uma forma muito segura, né? E que a gente está hoje privilegiando a questão do belo. E a arte, então, ela vem para enriquecer a nossa vida, para elevar o nosso espírito, né? E ela, embora ela não tenha nenhuma conotação política ou econômica ou nada disso, ela tem um envolvimento real com a vida. Ela não é desconectada. Por isso que a gente lê uma poesia pré-pandemia e ler uma poesia hoje, no meio da pandemia, vai ter uma interpretação que pode ser muito diferente. A gente cantar uma música que a gente cantou o ano passado e cantar uma música neste exato momento, ela pode ter uma conotação totalmente diferente. Porque a arte, ela é sempre uma obra aberta, né? E por ser uma obra aberta, ela é passível de uma série de interpretações e que essa interpretação, inclusive, ela vai se modificar no contexto, no momento histórico que eu estiver vivenciando, seja ele pessoal ou seja ele coletivo, né? Mas para mim, uma das coisas mais importantes da arte é que ela traz essa expressão da conexão que a gente tem com o nosso universo, né? E aí eu estou pensando no universo mesmo, de uma forma ampliada, e que às vezes a gente se desconecta, né? Então, assim, para mim, este universo é que traz, para mim, um conceito maior do que é a minha espiritualidade. E quando essa arte cumpre o papel, né, ela ajuda cada um de nós a olhar para dentro, né? E quanto mais a gente olha para dentro, e quanto mais a gente se conhece, a gente tem uma possibilidade de olhar para fora da gente, né? Eu costumo dizer também que ninguém dá aquilo que não tem, né? Às vezes a gente cobra algumas coisas de algumas pessoas, assim, mas se ela tivesse, ela estaria dando, né? Então, a gente não tem como julgar isso, mas quanto mais você se conhece, quanto mais você se afina, você consegue trazer isso para fora de novo, né? E trazer para o coletivo. É como mesmo na música do Walter Franco, né, que diz que viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. E é muito interessante que, embora a música a gente trabalhe com outros elementos, né, que seja a tonalidade, a harmonia, o ritmo e tudo mais, na letra, né, você tem uma mensagem que é sempre muito clara, né? E a letra das músicas, elas se aproximam muito da poesia, né? Aliás, a gente tem poesias que são musicadas, né? Como a Cássia trouxe, que o Fagner musicou várias poesias da Cecília Meirelles, e a gente tem essa poesia. Vinícius era outro poeta, né? Que também trazia sua poesia para a música, então ela pode estar bastante ligada uma na outra. E nesse momento, né? Isso aqui é uma brincadeira. Eu faço fotografia e o nosso professor falou que a gente precisava fotografar um objeto dentro de casa.
E eu sou fotógrafa de vida selvagem e de natureza, de uma maneira geral, mas gosto muito de vida selvagem. E eu brinquei com ele, eu falei, gente, eu preciso de uma coruja cantando. E aí, essa é uma corujinha que eu ganhei de Oi? uma... Professora Elis, desculpa lhe interromper. A Diga? gente estava ali vendo muito bem, ouvindo sua palestra, mas os slides não estão aparecendo. A gente quer só sinalizar. Se quiser colocar o Nada? slide, não. Mas até agora eu acho que estava bem sem eles. Precisamos dele agora. Espera aí, vamos voltar aqui, então. Vamos aqui, espera aí. Menina de Deus, que é isso? Apresentar agora, vamos de novo. Vocês me mandaram mensagem pelo WhatsApp, eu nem vi, é isso? Ele Estava tá tão bom aqui que a gente não quis interromper. Então, agora, quando precisou da imagem, a gente resolveu lhe avisar. A gente até pensou. Esses são como é que é? Os contratempinhos tecnológicos que a gente vai resolvendo. Tá aparecendo? Sim, com certeza. Muito obrigada. Por favor, Imagina. Ó, só vou passar porque tinha as imagens que eu queria que vocês vissem até chegar, né? Então, na imagem. Estão vendo? Sim? Estão vendo? Essa é a imagem. Estão vendo? Alguém pode dar um feedback? Olá, sim, estamos vendo perfeitamente. Ah, então tá bom. A gente está um pouquinho atrapalhado com o microfone aqui novo também. Tá. Não tem problema. Todas as imagens, muito obrigada. Agora estamos vendo perfeitamente. Então, essa é a coruja que a colega me deu. E aqui à esquerda eu tenho um tamanduá, que eu também ganhei de presente. E aí foi isso, o nosso mundo virou de perna para cima, né, com a pandemia, e esse foi um ensaio, então, do confinamento aqui, do home office, né, acompanhando o hospital de campanha que o Einstein montou no Pacaembu, né, que está atendendo, os vídeos todos que têm sido feitos, de lavagem de mãos. A gente tem feito um trabalho, os pesquisadores do Einstein têm feito um trabalho grande de fazer avaliação de todos os artigos que estão sendo publicados diariamente, né, nos grandes periódicos internacionais e fornecendo essas informações para o nosso núcleo de inteligência da instituição. E aí, então, é um outro tipo de imagem que veio trazendo essa reflexão. E aí, de novo, a poesia do Vinícius. Parece que a gente combinou, né, Cássia? Que, no entanto, é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. É preciso cantar para alegrar a cidade. E eu diria que é preciso cantar para alegrar os nossos corações. E eu diria que é preciso cantar para alegrar a nossa alma. E neste momento, então, quando a pandemia se iniciou, né, na realidade o surto na época se iniciou lá na China, em Wuhan, foi o primeiro lugar, né, que as pessoas foram para suas janelas e para gritar e palavras de incentivo, né, de que continuassem lutando e para cantar nas suas janelas. E aí, depois foi muito mais noticiado, então, quando os italianos foram para suas varandas, para cantar nas suas varandas e aliviar a solidão, o isolamento, e numa tentativa de mostrar para o mundo de que estamos aqui e estamos juntos,
E o que eles podiam fazer? Cantar, né? Aqui à direita, em cima da imagem, a gente tem o Lulu Santos cantando da varanda do seu apartamento. E a partir daí, o que a gente foi vendo foi uma série de lives e de todas as formas, né, que as pessoas têm. Eu mesmo confesso que fazia muito tempo que eu não pegava o meu violão e me vi na condição de ter que pegá-lo para cantar para mim, né? Não fui para a varanda, não, mas eu precisava cantar, eu precisava desse espaço, né, que a música possibilita e que a arte nos traz. E aí, eu recebi de uma colega que também trabalha, também é uma cardiologista lá do Einstein, e ela trabalha também com poesia, com fotografia, como eu, e ela faz parte de um grupo de médicos, enfermeiros e amigos, e eles gravaram esse painel aí cantando Let It Be, né, que também é uma música dos Beatles, que diz que isso vai passar, né, deixa estar, e chama Good Vibes, e é um grupo muito, muito ativo, eu recebo coisas de música o dia inteiro deles, no momento eles estão ensaiando uma outra música para gravar, que é o Sal da Terra, e a Floriana, que é a cardiologista, é essa que está em cima do médico aí de máscara, a segunda do meio com a cachorra no colo. Ela me convidou para participar, e é um grupo muito, que tem trabalhado muito essa questão da música. E aqui, da minha experiência de 7 anos coordenando, né, um projeto de música no hospital, que chamava Uma Canção no Cuidar, fazia 10 anos que eu não via, que eu não falava muito com essas pessoas, a não ser virtualmente, acompanhando alguma coisa ou outra. Na realidade, são muito mais do que estão aqui, é que está todo mundo tentando gravar ainda uma música que a gente está preparando, mas 10 anos depois, os menestréis também formaram um grupo no WhatsApp, e também tem trocado música, e estão aí tentando gravar alguma coisa para deixar. Ou seja, nesse momento, né, em que tão isolados estamos uns dos outros, quem não está na linha de frente, porque quem está na linha de frente, então, não está tendo nem tempo, né, nem talvez energia para cantar, e daí a importância desse autocuidado, a gente criar mesmo condições para que os profissionais da linha de frente possam se cuidar e tenham recursos para isso, né? Iniciativas como essas que vocês estão tendo aí de colocar coisas na intranet são fundamentais, né? O Einstein também criou algumas salas chamadas salas de descompressão. Na realidade, eles têm muitas ações envolvidas, eu linkei essas porque são as que eu estou envolvida diretamente, né? A gente tem um grupo grande da saúde corporativa, saúde mental, dentro da instituição, desenvolvendo esse programa OVID, que é um programa de acolhimento e de escuta desses profissionais, e tem várias práticas que o pessoal da medicina integrativa, né, os terapeutas também gravaram, fizeram podcasts, ensinando, né, criando esses momentos de descompressão, né, esses momentos de pausa por meio da meditação, foram criadas histórias, né, uma série de iniciativas para oferecer para os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Né, como eu venho trabalhando, que eu falei para vocês com fotografia de natureza, a gente tem uma pesquisa que chama Natureza, e nós temos alguns vídeos, e como esse vídeo de paz e tranquilidade, e esse de beleza, tem demonstrado já os resultados preliminares bastante interessantes na modulação de estados de ânimo de pacientes em quimioterapia, a gente também disponibilizou para essa plataforma,
né, para que os profissionais, são vídeos de 12 minutos, né, inclusive esses eu coloquei música, porque na pesquisa eles são só as imagens mesmo, porque a gente está verificando o potencial das imagens em si, mas aqui a gente já fez um pequeno ajuste e disponibilizou esses vídeos que são passados dentro dessas salas, né, que tem aí uma televisão, e as pessoas podem ir lá. Na realidade, eles podem escolher qualquer tipo de atividade que o programa oferece, né, e uma dessas atividades é a possibilidade desses vídeos. E aí, de novo, parece que eu e a Cássia combinamos ontem à noite, mas não foi, porque é isso, né, a Cecília Meirelles traz isso, e o Fagner musicou, de que a gente canta porque o instante existe. A gente canta porque a vida existe. Seja ela da forma que se apresente, né? E aqui está outra sala de descompressão do Einstein. Esse aqui é no hospital de campanha do Pacaembu, né? Então, assim, também é um espaço para os profissionais de saúde terem acesso às atividades. E aqui a Letícia Bernardes, que é estagiária, aluna de graduação de enfermagem lá do Einstein, me ajudou a compilar uma série de músicas. Aqui a gente fez 2 playlists, né, de música para cuidar de quem cuida. Isso está no Spotify, qualquer pessoa pode ter acesso, né, e a gente fez questão de chamar a lista de para cuidar de quem cuida, né, para chamar a atenção de que a gente fez pensando nos profissionais da linha de frente. Vocês sabem que quando eu falo de música, e as pessoas me perguntam como é que eu escolho o repertório para aquilo que eu quero, né, trabalhar com os pacientes e tudo mais, eu sempre digo que o que me faz escolher o repertório é a intenção terapêutica que eu tenho, e depois, eu tendo muito claro o meu objetivo terapêutico, eu vou selecionar os elementos musicais, né, que compõem uma determinada música, que tenham a condição de me fazer atingir esse objetivo terapêutico, né? Então, se eu preciso fazer um paciente se movimentar numa sessão de reabilitação, eu vou usar alguma coisa em que eu privilegie ritmos, né? Se eu preciso modular estados de ânimo, eu vou privilegiar um repertório que passe por questões do sentimento, e trabalho muito com a melodia, né? E, neste momento, a semelhança, e aí tem uma linha que é muito interessante, porque ela é muito intuitiva, tudo que se canta nas varandas, desde que se iniciou lá na China, e é a tônica também dessas 2 playlists, são as mensagens positivas, não é? O que é que eu posso levar para o campo mental de quem escutar essas músicas, né? Então, a letra foi o principal aspecto que a gente viu. E essas listas, elas foram feitas de uma forma muito colaborativa. Eu lancei no meu Facebook, para a minha rede, né, de pessoas, onde eu tenho muitos músicos, muitos poetas, muitos fotógrafos, muitos enfermeiros, muitos médicos. Eu lancei pedindo para eles sugestões de músicas que pudessem incentivar, né, os profissionais da linha de frente. E a gente foi recolhendo essas letras, e é muito interessante porque as sugestões se repetem bastante. Então, isso nos deu, né, uma segurança de que é aquilo de fato, e depois a gente fez uma triagem, e aí está nessas 2 playlists que vocês podem acessar. Fazendo uma nuvenzinha, né, dessas músicas, a gente está analisando todas as letras agora, de uma forma mais sistematizada, para a gente poder depois publicar, né, porque o papel do cientista é esse, né, a gente, embora a gente tenha as vivências e a gente sinta, a gente precisa tentar explicar
para que as pessoas possam, as que são mais mentais, possam se render, né, e adotarem essas práticas e essas ferramentas, esses recursos para um número maior de pessoas, né. Então, é interessante que essas letras, à medida em que elas estão sendo analisadas, elas falam muito de força, de resiliência, de resistência, né, da impermanência, da efemeridade da vida, do autoconhecimento, das possibilidades, da solidariedade, né? Então, são letras cujos temas principais e a poesia que ela carrega em si tratam desses temas. Estou deixando aqui os meus contatos, né, para que depois, se isso for veiculado aí na intranet, que as pessoas, né, se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar, tá certo? E aí a ideia era de que isso aqui fosse o pano de fundo da nossa discussão, né? Voltei para vocês? Não? Sim. Deu para ver a apresentação inteira? Excelente, professora. Gente, porque dá um desespero não ver vocês aí fazendo assim para mim, entendeu? Porque assim, eu estou vendo a apresentação, mas nessa ferramenta eu não consigo vê-las. Então, agora eu estou feliz de que vocês então conseguiram ver. Tá bem. Nós estamos mais felizes porque essa mensagem penetrou realmente na nossa alma. Que bom, obrigada, querida. Fico aqui à disposição para a gente conversar aí depois. Ok, muito obrigada, tá? Aí agora eu passo a palavra para a nossa colega Sinara, colega, cantora, poeta, que também vai falar um pouquinho sobre a sua experiência aqui no hospital. Então, bom dia, gurias. Na verdade, assim, eu não vou falar tanto da minha experiência aqui no hospital, eu vou falar da minha experiência. O hospital vai vir também um pouquinho nessa experiência. E assim, então, eu sou Sinara, assistente social, né? Atualmente estou no serviço de medicina ocupacional aqui do Hospital de Clínicas. E para estar falando nesse momento sobre música, que é o que mais eu tive contato, né, na minha vida, eu vou contar um pouquinho, rapidamente, assim, dessa história que se iniciou. Então, na verdade, eu cresci no meio da música, minha mãe dava aula de música, e eu lembro que desde pequena eu ficava observando, né, ela também dava aulas de música em casa, e eu observava todo aquele funcionamento de uma certa alegria, né, até, de certa forma, às vezes a gente queria silêncio, não tinha silêncio, porque era sempre cantorias e música, e eu me criei nesse ambiente, comecei a me identificar, me experimentei em vários instrumentos, me identifiquei bastante com violão, com canto, e eu me lembro, assim, que eu era uma criança muito tímida, né, dentro do que as professoras contavam, até com os meus amiguinhos, assim, no dia a dia, eu não lembro disso, mas no colégio eu era tímida, sim. Contam que eu nem me manifestava para dizer presente nas chamadas, né, e que um belo dia uma professora de educação artística, isso foi em 1994, eu estava lá, 7ª série, e essa professora me convidou para cantar. Foi no salão de atos da PUC, que é um lugar grande, né? Assim, na época eu achei, nossa, como é que eu vou cantar num lugar tão grande? Mas eu cantei 2 musiquinhas, né? Uma delas, a primeira, foi essa, Não Chores Mais. Foi interessante nesse momento a gente sentir vontade de trazer ela para cá de novo. E olha, é uma experiência tão interessante a gente deixar sair, né, algo que está com a gente há tanto tempo, mas que como disse a Cássia, às vezes tem momentos em que a gente acha que não, ou uma questão de não tem uma autoconfiança ainda, uma insegurança, né? A gente não compartilha algo que foi feito, de certa forma, para a gente compartilhar, né? Então, assim, quando eu pude compartilhar isso, eu recebi uma força
tão grande de volta, inclusive, assim, o quanto isso é importante, né, nos nossos espaços sociais, como uma pré-adolescente, né, indo para a adolescência, assim, como foi importante isso na minha vida como um todo, porque desde a questão da integração com os colegas mudou imensamente, né, foi um divisor de águas na minha vida, a questão do sentimento de reconhecimento, de pertencimento, né, muito grande em relação a tudo isso. Eu acho que foi uma experiência realmente que trouxe muito mais autoconfiança, tanto que muitas vezes, quando eu preciso estar num espaço que me gera mais ansiedade, vem muito marcado, né, esses momentos, assim, iniciais com a música, né, de que isso me deu força para me expressar. Então, como é importante a gente permitir que isso venha à tona, né? Que a gente possa realmente se utilizar disso, porque isso não vem para ficar com a gente lá no nosso quarto. Isso vem, né, para a gente poder realmente interagir. E como a música é uma linguagem universal, eu fico pensando como tem formas da gente levar isso. Como não é algo concreto, mas é algo possível de se doar, né? E na verdade, de se trocar. Por exemplo, em espaços de saúde, né? Em espaços como hospitais, ou mesmo essa ação mais fraterna, né? De levar uma clínica geriátrica, enfim, creches. E às vezes a gente menospreza isso, né? Como se não vou doar 1 quilo, não vou doar uma cesta básica, não vou doar, mas eu posso doar outras coisas. E a gente muitas vezes não se dá conta do poder que isso tem. Às vezes, dependendo do momento, até maior do que algo concreto, né? Eu lembrei também dos aniversários, muitas vezes em aniversários que eu fazia querendo convidar tribos diferentes de pessoas e não sabendo como que elas iriam se sentir. Então, a ideia sempre de fazer uma roda de violão. E isso sempre era impressionante, porque assim, pessoas que não se davam tão bem no dia a dia, né, conseguiam estar se olhando, sorrindo, cantando juntas, né? Naquele momento, era uma união única, né? Isso é outra forma da gente poder interagir, da gente poder se sentir mais uno, né, do que essa ideia de separação que a gente costuma levar com a gente. No próprio trabalho, eu lembro, eu trabalhei num CAPS durante 5 anos, e é tão natural no CAPS para os pacientes a gente levar música, mas nós profissionais parece que a gente é blindado, não sei, a gente não precisa do lúdico, né? E muito pelo contrário, aqui mesmo no Hospital de Clínicas, a gente nesse momento está sendo chefiado no SMO pelo Francisco Arcego, que estimula bastante, né, isso, assim, ele cada vez está chegando o Natal e ele diz, vamos fazer um coral aqui do SNO, as pessoas, mas a gente não canta, mas vamos cantar, né, vamos se juntar, vamos fazer esse movimento, e a gente percebe, né, eu mesma às vezes resisto um pouco, alguns colegas também, mas quando a gente se entrega e se rende para essa experiência, como a gente ganha, inclusive, no nosso dia a dia depois para tratar de assuntos mais formais. Porque, assim, a sensação de confiança é muito maior. E é interessante porque no momento em que a gente está ali ensaiando, pensando nas músicas, né, está acontecendo coisas para além do que a gente consegue perceber, entender, né? E a gente vai vendo a humanidade do outro, os erros, porque, assim, no nosso, né, nesse nosso papel de profissionais, a gente sente às vezes um endurecimento, porque precisamos responder aquilo de uma forma mais rápida, mais ágil, né, com uma credibilidade de um profissional mais sério, e quando a gente está se utilizando da arte, da música, isso dá uma flexibilizada, a gente mostra mais a nossa humanidade, né, as nossas imperfeições, e consegue rir delas, se beneficiar disso. Então, no momento em que, por exemplo, a gente faz esses corais, e apresenta aqui no hospital, a gente vê as pessoas parando, né? Claro, não é todo mundo que gosta, mas a gente sente que a maioria das pessoas realmente abre um sorrisão, né? Sente uma alegria naquele momento que está passando, tiram fotos, querem abraçar, que agora não é mais o momento, né? Mas a gente recebia... Eu lembro que no ano passado, uma colega que participou de um coral me disse assim,
Sinara, veio uma funcionária, apareceu uma funcionária na minha frente, olhou nos meus olhos e disse: eu te amo, muito obrigada por esse presente que vocês me deram, e me deu um abraço, ela contava, né? Então, assim, a gente nem se vê, a gente nem se conhece, mas naquele momento a gente se conecta com algo muito mais profundo. A gente sente uma alegria que a gente nem entende como é possível, tá tão sobrecarregado às vezes, e entra essa outra frequência para nos levar para um outro lugar, né, de maior bem-estar. Bom, fora então que depois, para a gente poder discutir alguma coisa com os colegas, fica muito mais fácil, muito mais leve, mais tranquilo, a gente realmente ganha em qualidade também, né, no momento de trabalhar. E queria trazer também, a Elisete falou, né, das músicas, assim, como uma forma da gente expressar o nosso sentimento, mas aí agora eu trago, assim, mais no sentido de tomar consciência também das letras das músicas. Como disse a Elisete, é momento da gente tentar imprimir uma mensagem positiva, né? E tá bem também quando a gente sente vontade, talvez, de cantar músicas de dor de cotovelo, ou, sei lá, tô no inferno, sei lá, o que mais que acontece, mas, assim, é importante, pelo menos, tomar consciência do que a gente está imprimindo, do que a gente está emanando em relação à mensagem que tem nas músicas, porque a música, para além de ter o poder da palavra, tem um sentir muito especial ali. Então, assim, né, isso é algo que a gente está investindo numa informação, e observar que informações que eu estou investindo nesse momento. Isso vale para tudo, né, gurias? Mas, assim, como a gente está falando agora nesse sentido de música, a música, então, também é uma forma, e é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque realmente a gente pode, às vezes, dizer, mas eu amo aquela música Dor de Cotovelo. Tá bem, mas, assim, tá bem assim na tua vida também, né? Ou talvez tu quer mudar alguma coisa na tua vida e tu continua cantando as mesmas músicas e sintonizando com essa mesma mensagem. Eu lembrei ontem de um vídeo que o padre Fábio de Mello uma vez fez sobre amar na inutilidade. E onde ele fala assim, ó, que as pessoas, quando ficam muito velhinhas, algumas precisam realmente serem levadas por alguém ao sol, para tomar um sol, né? Mas que tão importante como ter alguém para nos levar ao sol, é importante ter alguém que nos tire do sol. E aí eu pensei nisso, assim, né? Nesses momentos em que a gente se utiliza da música e que é tão bom. Tipo, tô muito triste, usar uma música para deixar sair, chorar bastante. Da mesma forma, o contrário, né? Usar a música num momento de alegria para comemorar, mas que eu também encontre o momento de me retirar desse estado, né? E me equilibrar, né? Porque, se a gente observar, muitas vezes a gente precisa, assim, sentir ou mais dor, ou talvez um pouco mais de alegria na nossa vida, e a gente está extremamente mergulhado naquela mesma frequência, ou vivendo sempre aquelas mesmas situações. Podem ser mais eufóricas ou mais tristes, e a gente precisa desse equilíbrio. Então, né, só para a gente refletir como é que a gente está usando uma ferramenta tão poderosa em relação à evolução da nossa alma, né? Que formas que eu estou encontrando para me utilizar dessas ferramentas em relação a essa nossa evolução. Era essa reflexão que eu queria trazer hoje para cá. Muito obrigada, viu, gurias? Simone, nos escuta? Nós vamos fazer assim, para que a gravação fique adequada, a gente vai desligar brevemente, a Cássia te chama e a gente desliga a câmera aqui, tá? Porque às vezes não passa a câmera para quem vai falar. Então, muito obrigada, Sinara. Agradecemos pela reflexão. E agora vamos convidar a nossa colega Simone Souza, que também é poeta. Tem alguma surpresa? Obrigada, Simone. Tudo bom, gurias? Tudo bom? Prazer estar aqui num momento que eu também, que eu não estou aí, né? Que eu estou afastada por
por um tempo indeterminado, inclusive. E, bom, a prática da espiritualidade é uma coisa que vem há muito tempo em mim, desde pequena. Eu sempre perguntava para todo mundo qual era o sentido de tudo. Eu sempre quis encontrar o sentido para tudo. Com essa curiosidade sempre fui voltada, então, a buscar as coisas que não são tão concretas, né? Então, fiz vários caminhos de introspecção, com 14 anos fui bater na porta de um professor da psicologia na PUC, porque eu queria fazer terapia e não tinha dinheiro, né? E não ia pedir para os meus pais. Aí ele foi tão querido, ele já faleceu, o professor Vili, porque eu ouvi falar que na PUC tinha um atendimento para quem não tivesse renda, né? E não sei como eu fui parar na porta dele. E ele perguntou, mas quanto tu acha que tu poderia pagar? Aí eu disse, olha, meu pai me dá tanto por semana para eu fazer lanche, eu posso ficar sem lanche e pagar isso por semana. Aí ele disse, então tá, combinado. E no final, gente, quem fez a terapia comigo foi ele, né? Ele mesmo fez essa terapia, não foram os alunos, foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi o meu primeiro momento de buscar introspecção. Concordo com o que todo mundo falou, que toda essa busca é muito individual, por mais que a gente queira que as pessoas ao nosso redor compartilhem da mesma busca, compartilhem das mesmas experiências, isso não funciona assim. Funciona muito de dentro para fora, pouca coisa de fora para dentro. O fora para dentro acaba acontecendo quando a gente começa a se afinar com pessoas com o mesmo tipo de busca. Então, começa então o compartilhamento, a troca de informações a respeito. A questão de escrever poesias começou na adolescência, né? Justamente nesse período que eu buscava sentido em tudo, e eu tive o prazer de estudar num colégio que tinha aulas de filosofia, e isso foi muito bom. Eu estudei no Colégio Sévigné no ensino médio, isso já faz muito tempo. E com grata surpresa, eu reencontrei algumas colegas da época e que me mostraram poesias que eu fiz para elas naquela época que elas guardavam até hoje. Isso tem mais de 30 anos. Isso foi uma coisa que me mobilizou bastante. Porque aquilo que é muito natural para a gente, talvez seja assim para a Sinara, seja assim para a Liz, o dom assim de tocar violão, de cantar, aquilo que é muito fácil para a gente banaliza, de certa forma. E não entende como é que a gente tocou o outro com isso. Enfim, o que eu estou mais para trazer aqui hoje... esqueci de dizer, eu sou a Simone, sou enfermeira do trabalho, trabalho no Serviço de Medicina Ocupacional com vários colegas ótimos, entre eles a Sinara. Atualmente eu estou afastada, porque no dia 21 de fevereiro, na véspera de acontecer o feriadão de carnaval, quando o coronavírus parecia uma coisa bem distante, eu estava pronta para curtir esse feriadão, porque eu tinha passado já o ano passado e um pouco desse ano por coisas muito difíceis, né, de história familiar, de perdas e tal. Vivi bastante coisa difícil mesmo. E seria um momento que eu até falei para meus colegas, eu vou assistir a série, vou fazer não sei o quê, vou pintar, porque eu pinto também, vou pintar, vou me dedicar só para viver essas coisas. E na sexta de tarde, no final da tarde, eu estava ali no meu ateliê, onde eu pinto, estava pintando. Inclusive, mandei foto do que eu estava pintando para uma colega, dizendo para ela que eu daria para ela de presente aquilo que eu estava fazendo, a pintura. E desliguei assim o telefone e fui
continuar a pintura e tal, e de repente comecei com uma dor muito forte na cabeça, mas uma dor extremamente forte, uma dor que não se compara a nenhuma cefaleia que já tive na minha vida. Nesse momento eu pensei, eu vou ter que pedir ajuda, então eu tentei levantar do lugar onde eu estava, que eu tenho uma mesa, uma cadeira ali onde eu pinto, e fui tentar ficar na poltrona que tenho do lado. Quando eu levantei, eu senti que eu estava com rigidez de nuca e que as minhas pernas não estavam coordenadas, né? Eu não tinha força e eu não tinha coordenação motora nas pernas. E eu me dei conta que eu estava, então, tendo um AVC. E aí eu pensei, como eu vou pedir ajuda? Porque o meu ateliê é no subsolo, tem escadas, e eu estava com a minha cachorrinha, porque onde eu vou, ela está sempre junto, sempre junto, sempre junto. Ela é uma vira-latinha que eu adotei há 10 anos, e ela é muito parceira, muito querida, está sempre junto, como todo cachorro, né, que tem essa personalidade, assim, leal, fiel. E ela percebeu que eu não estava bem. E ela começou a subir e descer as escadas, subir e descer as escadas, porque na minha casa somente estava o meu enteado nesse dia. Eu até ouvia ele cantando, ele estava num momento feliz, eu estava cantando aqui em cima, e meus filhos tinham ido para a praia, tudo, porque era feriadão. E eu me dei conta, não vou ter ajuda, não vou ter quem me socorra, porque é impossível conseguir subir essas escadas, por mais que eu pedisse ajuda, ninguém estava me ouvindo, seria só ele que poderia me ouvir. E eu, então, pensei, melhor coisa do que essa dor é morrer. E eu, assim, eu não sigo nenhuma religião, sempre fui contra a religião, em função de não querer me moldar a nada, eu acho que a gente tem um aspecto meio anticonvencional, mas isso não quer dizer que eu não tenha fé, né? Eu acredito que existe sim uma energia maior, um criador de tudo, uma essência, né? Uma coisa maior do que nós, que nos ajuda a nos movimentarmos nesse mundo. E nesse momento eu pensei, melhor é morrer. Então eu falei para Deus, eu me entrego e aceito morrer. E me acomodei naquela poltrona. Me acomodei naquela poltrona e disse para Baby, a minha cachorrinha, Baby, eu vou morrer. E ela continuava naquele movimento de sobe e desce escada, e me acomodei. Não sei por quantos segundos, gurias, eu senti total alívio da dor, uma leveza muito grande. Uma sensação de plenitude, sabe, uma sensação assim de total leveza, como se eu tivesse integrada numa sutilidade, assim, uma coisa muito leve. Mas isso foi muito breve, eu acredito, porque eu olhei e vi a Baby pegando um embalo e pulando em cima de mim. Quando eu questionei para mim mesma assim, como assim ela está pulando em cima de mim, né? Aí eu voltei, total dor de cabeça, e senti as patas dela no meu peito, né? Aí eu comecei a vomitar, e com essa ação de vomitar, eu comecei a urrar de dor. E aí o Heitor me ouviu, desceu as escadas e viu, bom, enfim, teve todo a coisa de chamar a SAMU. Eu não sei como eu consegui ligar para o meu marido e ele falava no celular para chamar a SAMU, e veio a SAMU. Eu ainda quero muito encontrar essas pessoas, né, porque eu ainda não tive essa oportunidade, mas eram 2 profissionais, um homem e uma mulher, verificaram, me disseram que iam me levar para o clínicas, porque era o protocolo do AVC e tal, né. Até ali eu não sabia nada, que exatamente eu imaginava que eu estava tendo um AVC pelos sintomas que eu percebia, eu estava consciente, mas eu não pensava assim, sabe, gurias, vou ter chance de viver, vou morrer, isso não importava mais para mim.
não importava nada. E me fui. Fomos de ambulância, cheguei na emergência. Quando abriu a porta da emergência, eu vi uma enfermeira que eu não tenho vínculo, né? Mas eu reconheci o rosto dela, assim, que ela era enfermeira, e ali eu tipo, me entreguei, assim, tipo, que bom, estou num lugar onde as pessoas me conhecem e vão me acolher. Então, toda essa experiência, eu encarei uma experiência muito divina, assim, porque quando eu cheguei no hospital estava tendo um incêndio no centro de material esterilizado, e isso eu só fiquei sabendo depois, não sabia. Tiveram que suspender as cirurgias e tal, e assim, gurias, tudo que era para dar errado, deu tudo certo. Veio o neurocirurgião, que seria o plantonista da neurocirurgia, que estava se deslocando, eu acho, para algum lugar, demorou para chegar, mas chegou, eu tinha poucas horas para poder ser resolvida a minha situação. Eu fiquei sabendo que esse AVC foi em função de um aneurisma, né? Então, na verdade, um aneurisma que ele mesmo me contou que costuma ser fatal. Normalmente as pessoas não chegam vivas no hospital. Então, tudo deu certo. Sei que quando eu estava na UTI, todo mundo me dizia que tinha 21 dias ainda que podia dar tudo errado, que todo dia, assim, os profissionais sensacionais, os intensivistas, vinham e diziam, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode isso, pode aquilo, e nada daquelas 1001 coisas aconteceram, né? Eu tive alta e vim para casa. Enfim, eu fiz um programa de 8 semanas de mindfulness, fiz treinamento de compaixão e tudo, mas eu até falei com o Marcelo Trombica, que foi com quem eu fiz esses 2 programas, e falei para ele, eu nunca tive uma experiência mais mindfulness do que os 10 dias que eu fiquei na UTI. Eu vivi a coisa de estar comigo mesma, todo o tempo, total desprendimento de tudo, tipo, sem calcinha, sem sutiã, sem as roupas, sem a carteira de identidade, sem o celular. Eu era o que eu sou, né? Eu era o que eu sinto, né? Então, gente, foi o período que eu mais desenvolvi amor profundo por tantas pessoas, assim, pessoas desconhecidas. Gratidão total pelo companheirismo e atendimento da enfermagem, dos médicos, tudo na UTI. Os meus colegas que foram incansáveis de ir e vir e me visitar e dar beijinho e tudo, graças a Deus não tinha o coronavírus, a gente ganhava abraço e ganhava beijo. E todo o tempo eu estava ali pensando qual é o sentido de eu estar aqui, meu Deus, né? Sou muito sincera em dizer que em nenhum momento eu encarei como um castigo, como uma coisa ruim. Todo o tempo eu achei que eu estava sendo abençoada de estar vivendo aquele momento, que a partir dali a minha vida seria outra, que eu não vinha escutando a minha alma, por mais práticas diárias que eu faço de meditação, eu escutava a minha alma, mas eu não conseguia dizer para ela que eu não tinha coragem de fazer o que eu deveria fazer para satisfazer a minha alma. E aí eu acho que a minha alma deu um jeito de dar um curto-circuito no corpo para que eu pudesse ter realmente um tempo para ouvir exatamente o que tem que ser ouvido. Então, óbvio que modificações vão ser feitas, outras já fiz, a minha maneira de ver as coisas mudaram. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito das pessoas, eu gosto muito de trocar ideias, gosto muito faço com a Sinara, no SMO a gente faz os encontros de meditação, participei algumas vezes do grupo de poesia do hospital também, mas tem mais coisas que eu devo fazer e que eu preciso fazer, que é realmente compartilhar poesias. Eu tenho uma página de poesia que uma menina leu
diz que leu todas as minhas poesias e que naquela noite ela mandou uma mensagem e que naquela noite ela estava pensando em se matar e por conta de ela ter lido todas as minhas poesias e qual a interpretação que ela fez, provavelmente não era o que eu sentia quando escrevia poesia, né? Porque isso eu percebo muito, as pessoas me escrevem na página de poesia, o que significou para um não significou para outro. E todos são muito distantes do que eu sentia na hora que escrevi, né? É muito interessante. Mas eu posso garantir para vocês que o sentido que eu sempre busquei, sempre na vida, o maior sentido da vida é um tocar o coração do outro. Então, e é isso, seja pela música, seja pela fotografia, seja pela poesia, seja por um livro, seja por uma palestra, uma live. Eu tenho assistido muitas lives e muitas lives falam coisas que não têm muito sentido, outras falam muitas coisas com muito sentido. Eu acho que tem gente se doando pra caramba nesse período. Eu estou na contramão da quarentena. Cada dia que eu acordo, eu agradeço muito por estar aqui. Eu acredito que existe vida depois, tá? Eu não sei se a gente reencarna ou não reencarna, mas eu acredito que existe uma vida que não é só essa aqui. Mas enquanto nós temos coisas para fazer aqui, a gente vai estar aqui. Então, realmente não era a minha hora, eu podia realmente ter partido, eu me entreguei para a morte, mas não fui, né? Então, eu gosto muito, já falei para a Sinara, de uma combinação de palavras que a gente pode, quando está meditando, pensar nelas, que é aceito, entrego, confio e agradeço. E foi isso que eu fiz o tempo inteiro, né? Eu aceitei o que estava acontecendo, eu me entreguei para os meus colegas, para os médicos, para a equipe toda da CTI 1. Eu quero muito ir lá abraçar cada um deles em algum momento. Tenho muita gratidão por todos. Pessoal do 7º Sul, onde eu fiquei depois. Os meus colegas do Serviço de Medicina Ocupacional. Eu descobri, sabe, que 27 anos nesse hospital, eu descobri quantos amigos eu tenho, quantas pessoas me querem bem. Eu nunca imaginei que teriam tantas pessoas. Então, assim, não tive crescimento de carreira como o hospital tem, porque nunca, né, não fiz mestrado, fiz pós-graduação, não cheguei a fazer aquele crescimento de carreira, mas o crescimento humano, o crescimento pessoal, aquele que dá sentido à vida, que é o tocar o coração, muitas pessoas vieram tocar o meu. Eu me senti muito acolhida por todos, né, muito feliz. O cirurgião, acho que quando eu estava no quarto, que ele foi me visitar e disse para mim, né, Simone, tu tem uma nova data de aniversário, né, porque, tipo, eu iria morrer, né, então, assim, eu tenho uma nova data de aniversário. Antes eu era virginiana, pelo jeito agora eu sou pisciana, porque 21 de fevereiro já é peixes, né, e os meus filhos queridos, os médicos, oportunizaram para eles entrarem, se despedir de mim, porque eles não podiam garantir que realmente ia dar tudo certo. E até meu ex-marido foi se despedir, meu marido foi uma sequência de pessoas assim muito próximas que foram se despedir de mim. Eu não pensava muito assim se eu ia morrer ou não ia morrer, sabe? Não tinha muita coisa assim. Eu sabia que eu me entreguei, assim como eu me entreguei na poltrona, eu me entreguei quando cheguei no hospital, né? Então, assim, quando eu estava lá na UTI, eu pensei, eu vou sair daqui, vou escrever um livro, vou contar essa experiência de como um profissional da saúde se sente dentro de uma UTI, porque a gente tem muita noção, né, gurias, de tudo, as drogas, que as pessoas falam, né, as passagens de plantão ali que fazem à beira do leito. Então, assim, tu entende o que tu teve, né, o que tu
tá acontecendo, quais são os planos, eu participei dos planos, assim, olha, eu acho que dá para tirar tal medicação, porque eu já sinto isso, já sinto aquilo. Então, foi uma hemorragia subaracnoideia, assim, punk, né? Mas que eu precisei realmente ter uma coisa punk para fazer uma reflexão mais profunda do que a minha alma já vinha me dizendo. Continuo fazendo práticas meditativas, fiz muito. Aí uma coisa muito interessante, assim, que aconteceu, foi quando eu estava aqui embaixo no ateliê, eu lembrei na hora de muita dor e que eu me dei conta, foi quando eu sentei na poltrona, me lembrei da minha avó que dizia para mim, qualquer circunstância da tua vida que tu tiver em apuros, chama por São Miguel. E ela me ensinou uma oração, né? E eu fiz essa oração na hora que eu sentei na poltrona ali, que eu me atirei na poltrona. E eu fiz o que ela me disse, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, São Miguel. Gente, naquela hora foi a hora que eu disse, eu tô pronta para morrer, né? Eu me entrego e tudo. E eu tive aquele alívio da dor, eu não sei se isso foi um desligamento do corpo, se isso foi uma consciência só que deu uma desconectada por alguns segundos, mas eu tive alívio da dor. E eu digo para todo mundo, gente, morrer é tão fácil, morrer é tão tranquilo, né? Não precisamos nos preocupar com a morte. Isso até foi uma frase que o médico me disse lá, não tenha medo de tudo que tu possa vir a ter medo, porque assim, ó, tu venceu isso aí, tu não deve ter medo de mais nada, né? Então, vou pegar para mim isso aí, esse conselho, né? Claro que a gente não vai se descuidar, né, de se cuidar. Mas, gente, é tranquilo. E assim, ó, a gente tem tanto sempre receio de escrever a palavra morte, de falar a palavra morte, e todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Ninguém sabe exatamente a hora, né? Então, assim, ó, cada dia é um abençoado dia, é um dia para dizer que tu ama, é um dia para tu te dedicar ao que tu gosta de fazer, é um dia para tu te organizar e ver o que tu vai fazer, é um dia de botar a mãozinha no peito e ouvir a alma, é um dia que tu pode sorrir com os olhos, vocês aí que estão de máscara, a gente pode sim sorrir com os olhos, a gente pode sim cantar lá no asilo quando tudo melhorar e a gente puder sair, né, Sinara? Nós podemos ir lá, vou contigo. Eu estou conseguindo caminhar já, eu comecei a caminhar, eu passei por uma fase, tipo, fase de bebê, né? Eu tive que reaprender a caminhar, e vou dizer que foi um jogo muito individual, porque em seguida veio o coronavírus, eu não pude fazer fisioterapia, então, assim, treinando aqui em casa com os filhos, então eu estou caminhando, eu tenho um pouco de desequilíbrio ainda, né, porque a região do meu aneurisma foi no cerebelo, então eu meio que desvio para a direita, né, eu disse, vou ter que fazer geometria e balanceamento para voltar a caminhar legal, mas eu estou vivendo com muito sabor cada dia, estou na contramão do vírus, para mim, estar em casa está sendo uma bênção, eu voltei a pintar, eu não tinha antes tanta habilidade nas mãos, mas agora, metade de abril para cá, eu voltei a ter habilidade com as mãos. E escrever poesia era uma coisa que estava meio anestesiada, né, porque, justamente porque meu pai, minha mãe, eu tive a perda, meu pai eu perdi, né, foi no ano passado, minha mãe perdi também, porque ela está com Alzheimer, ela praticamente não conecta muita coisa, então eu até falo, perdi minha mãe, está viva, mas perdi, né, a mãe não está ali mais. Eu senti muita falta da minha mãe quando eu estava na UTI, eu pensava assim, como mãe é importante, gente, como mãe é importante. Gurias, mãe é muito importante, por mais que não tenha sido aquela mãe que todo mundo sonha, aquela mãe que acolhe, que faz bolinho, que faz não sei o quê,
A mãe é a mãe, a mãe é a pessoa que te deu a vida, que te possibilitou, que te gerou, que aceitou, entregou, confiou, largou no mundo. Então, eu senti muita falta da minha mãe. Mas eu tinha outras tantas pessoas fazendo o papel dela, que estavam lá, os amigos, família, né, prima. Foi uma experiência maravilhosa, tá? E essa experiência agora em casa, tendo mais tempo para as práticas meditativas, mais tempo para pintar, mas sempre também está sendo maravilhoso. Eu não estou entediada, estou ótima. E eu só gostaria de emagrecer um pouquinho, porque me mimaram tanto nesse período, me deram tanto docinho, chocolate, não sei o que, eu engordei. Aí vou ter que correr atrás do peso. E essa coisa da poesia estava anestesiada. E ontem eu, conversando com a Cássia, eu contei mais ou menos o que aconteceu, como eu contei para vocês agora. E na hora que a gente fechou, desligou o telefone, eu pensei, eu vou escrever sobre o que me aconteceu naquele final de tarde, dia 21 de fevereiro. Então, eu posso ler a poesia? Uma dor avassaladora me leva a repousar nos braços aconchegantes do condutor da despedida. Livre da dor, experimento uma leveza nunca sentida. Por alguns segundos, presencio a sutilidade da morte. No entanto, o amor leal de um cão rompe esse instante. Com uma força arrebatadora, me empurra o peito, pulando sobre meu corpo incansavelmente, me trazendo de volta a dor urgente que necessitava de amparo. Não era o momento do meu anoitecer. Uma nova aurora me aguardava. Viriam dias de intensas reflexões e reconstruções de mim mesma. E esse foi a poesia que surgiu depois de muito tempo que eu não escrevia, por tantas dores que eu estava passando e dificuldades, né, na vida pessoal. Surgiu essa poesia ontem, né? Daí eu pensei de trazer para vocês hoje, nesse momento. E ainda não chegou o momento também de começar a escrever o livro, né? Mas eu tinha um bloco lá que eu estava anotando as minhas experiências na internação, porque eu acho interessante a gente poder escrever não só como um ser humano ali vivendo aquela experiência, mas um ser profissional da saúde vivendo aquela experiência. Eu acho que eu posso colaborar com muitas coisas e valorizar como gurias, a enfermagem nunca foi tão valorizada como esse ano. Que bênção que é esse vírus, coronavírus. Eu nunca vi televisão falar na data do enfermeiro e na data dos técnicos de enfermagem, na semana de enfermagem. Nós nunca fomos homenageadas por ninguém. Muitas vezes, todas nós aí da enfermagem sabemos o quanto a gente é invisível, o quanto a gente entra num quarto ou entra nenhuma problema com o pessoal da higienização, mas os nossos pacientes, qualquer pessoa que entra no uniforme é enfermeira para eles, né? Então, abençoado o coronavírus que veio para valorizar a enfermagem mundialmente, né? E a gente lamenta muito todas essas pessoas que estão morrendo, mas todas as pessoas estão morrendo por um sentido: tocar o coração de quem está ficando vivo. E feliz daquele que se permitir ser tocado, porque vai ser modificado alguma coisa na consciência dessa pessoa, com certeza, né? É isso. Simone, querida, tá todo mundo aqui bastante emocionado com a tua experiência, né? A gente fica muito grato por tu compartilhar, né, com a gente esse aprendizado tão lindo, tão tocante. E agora com a poesia que surgiu aí, né, nessas últimas horas, a gente agradece de todo o coração mesmo. A gente tem ainda alguns breves momentos, a gente está com um pouquinho, o tempo já chegou agora on time, 11h30, mas a gente não pode deixar de que a gente possa abrir os microfones, né, para a gente poder
compartilhar aqui, quem está presente, poder fazer algumas perguntas, aproveitar a Elisete, que está lá em São Paulo, com essa experiência tão fantástica, né? A Sinara, a Cássia, né? Nossas queridas colegas e que unem, né, a espiritualidade e a arte ao nosso cotidiano de trabalho aqui. Então, eu queria parabenizar todas vocês por esse momento tão sublime que estamos vivendo aqui hoje. Que bom que vai ficar gravado, né, Elisete? Para a gente poder realmente compartilhar esse momento aí com todos que vão poder ouvir vocês. Então, eu só queria, Cássia, vou te passar aqui, só segura para mim um pouquinho. A gente tem aqui a Márcia, durante a apresentação. Marcinha, se tu quiser, tu pode abrir o microfone, mas eu vou ler algumas questões que a Márcia foi enviando ao longo das falas, né? A Marcinha fala assim, ó, a música nos ajuda a expressar os sentimentos, somos nós somos abençoados pelo compartilhamento Mas eu vou voltar um pouquinho mais aqui, ó. A Márcia fala o seguinte, professora Elisete, seria muito bom disponibilizar o vídeo também para usar no telefone. Não sei se é possível disponibilizar o Spotify de lá para a gente, os nossos colegas aqui do HCPA. Não está ouvindo? Marcinha, quer complementar, Marcinha? É exatamente essa pergunta, porque, primeiro, gurias, parabéns a todas, estava muito bonito, lindo, emocionante, e várias ideias, né? Várias ideias que a gente gostaria também de implementar aqui no Clínicas, mas a história de trazer as músicas que dizem letras, e isso voltar a ser usado nos hospitais, que em função da JCI a gente tirou tudo que era muita coisa de música que a gente já usava, né? Tá? Meus parabéns a todos. E aí eu coloquei as perguntas com a ideia de já usar ou já escutar as ideias que estão sendo usadas nos outros hospitais, que foi o que a professora Elisete Leão falou. Meninas, o Spotify é uma plataforma que você baixa, ela tem uma versão que é gratuita e uma versão que você paga, porque tem algumas outras, assim, mas normalmente meus alunos todos usam a versão gratuita, e é só você dar a busca pelo nome da lista, que você vai poder escutar. Então, é uma lista que está disponível no Spotify. Eu tenho pensado esses dias também, eu vou me organizar para disponibilizar os vídeos no YouTube, depois eu envio para vocês o link, né? Porque é isso, a gente pode disponibilizar o que a gente tem feito, pode disponibilizar experiências como da Simone, né? Simone, grata por você compartilhar isso com a gente nesse momento. Você sabe que meu pai tem 95 anos e ele teve corona, né? E a gente viveu 23 dias de bastante incerteza também. E domingo ele estava almoçando e ele falou para mim que teve algum momento que ele sentiu que ele estava se desfazendo. E aí ele falou, e aí eu dei meia volta e voltei. Né? Então, assim, são essas experiências, né, que falam da espiritualidade, de algo que às vezes que é tão difícil da gente compreender racionalmente, né, mas que tem aí, e que a arte nos ajuda a sentir quando a gente não consegue entender, né, Cássia? E eu senti, sabe, a partir desse episódio que aconteceu, é como se eu tivesse aberto uma porta para esse mundo mais sutil, para esse mundo que eu acredito que seja essa essência divina. E eu peço muito para que essa porta não feche. Eu sinto essa porta aberta, como se fosse um canal, como se eu tivesse ficado ligada mais significativamente com essa sutileza do universo.
É muito, muito legal, gente. Eu curto estar sozinha, eu curto estar com alguém, eu curto, não tem, eu tô com essa plenitude, porque eu sinto que tem uma porta aberta com essa sutileza, com essa essência divina, e que conforta, que dá entendimento, né? Que é o amor, né? É se sentir amada por uma coisa maior. Que lindo. Meninas, olha só, a gente queria aproveitar e compartilhar com vocês. Ano passado, no evento que a gente fez no final do ano, só explicar também que a Sinara precisou sair por conta de um compromisso, a gente agradeceu para ela. E a gente quer aproveitar mais um tempo com vocês aqui. E então, assim, nós ano passado fizemos um evento que foi o 4º Fórum de Espiritualidade e Saúde e o 6º Seminário de Cuidados Paliativos, e nós tínhamos tido um feedback do ano anterior que, embora o tema da espiritualidade estivesse envolvido, que as palestras foram ótimas, as pessoas acharam, assim, o tema dos cuidados paliativos não é tão fácil, Simone. Tu traz muito essa experiência de como a gente precisa mudar a nossa visão sobre a morte, né? Como a gente precisa perceber isso. E o quanto essa experiência que tu viveu tocou isso. Mas os colegas disseram que achavam que a gente precisava ter algo diferente junto no evento. Então, nesse final de ano, lá em novembro, quando a gente fez, a gente resolveu inovar, né? A Cássia, a Sinara, a Márcia, a Ieda, que não está aqui, tem tantas outras colegas, a Marta. Então, nós fizemos os momentos de descompressão ou de inspiração entre uma palestra e uma mesa e outra, chamado Espaço de Cuidativa, onde a gente pôde experimentar realmente o quanto a arte e as práticas integrativas podem colaborar e tornar os dias para nós mais leves e mais profundos. Então, foi uma experiência bem bacana. Eu queria perguntar para a professora Elis se quer fazer alguma pergunta para a Simone ou para a gente aqui. Quero sim. A Márcia tocou num aspecto que disse que vocês tinham mais música e isso foi tirada por conta da JCI. Aí eu não consegui entender direito, porque uma das questões da certificação, inclusive, é promover espaços, né, não convencionais de cuidado. E no que se baseou exatamente isso para diminuir música no hospital? Posso responder, gurias? Sim. Tá. Na verdade, assim, eu trabalho em centro cirúrgico, né? Então, já existiam várias equipes cirúrgicas nas salas, a gente tinha um som. Esse som era para quê? Era também para o paciente, mas também para a equipe. Era super agradável. Então, na verdade, o que a JCI fez, ou é isso que a gente entendeu, é que teria que ter uma central em todo o hospital com um som específico. E isso passou a ser uma coisa que a gente não fez ainda, ou mais difícil. Então, nós tínhamos sons internos em vários lugares, tanto para a equipe quanto para os pacientes externos. Estou falando da minha área, né? Acho que nas outras áreas também. Então, isso nós não soubemos resolver ainda, ou não foi prioridade. Entendo. Na realidade, vai precisar de investimento, né? Passa pela gestão, porque tem que fazer as caixas, né, de som no teto. Se você vai manter as músicas de forma digital, então, de fato, tem que sair de algum lugar e só passar pelas caixas de som, né? Esse é um aspecto. Mas vocês podem levar música ao vivo. Mas vocês podem levar música ao vivo, né? Criar um grupo que possa, que nem tem a Sinara que canta, acho que não precisa, ou também precisa ir até o asilo, mas assim, dentro da instituição,
né? Assim, durante 7 anos a gente cantou para os pacientes, a gente tem essa experiência no livro Cuidar de Pessoas em Música, que foi uma das experiências mais significativas da minha vida, né? E então levar a música para o ambiente hospitalar, levar a música ao vivo para o ambiente hospitalar, vocês que já têm a questão da poesia, né, os saraus, eu acho que pode ser um caminho e que aí não depende de tanto investimento institucional, mas sim investimento das pessoas, né, de quererem fazer, porque sempre é um trabalho voluntário, né, gente? Conheço poucos lugares onde isso acontece de uma forma um pouco diferente, mas a música ao vivo, inclusive, ela é melhor do que a música que a gente pode dispensar por uma caixa de som em qualquer momento. Com certeza. Eu estava pensando durante a fala de vocês e da Sinara também, que ela chegou a tocar na questão do quanto das rodas de violão, né? E o quanto reunir pessoas que pensam diferente, como ela realmente falou, o quanto a música congrega as pessoas. E aí, na hora, me veio um insight, o quanto seria importante, talvez, pensar e planejar nas reuniões, nas tantas reuniões institucionais que temos, hoje no meio virtual, mas talvez em algum momento possamos voltar a ter reuniões presenciais, a gente vibra por isso, né, por podermos estarmos juntos novamente, né, de quanto seria importante a gente começar as reuniões com momentos que fazem práticas integrativas, como pequenas meditações, respiração, concentração e atenção a si mesmo, né? A própria música, a poesia, que pode fazer um elo entre as equipes. Então, quando a gente começa algo numa nova sintonia, a tendência é que os resultados sejam sempre muito melhores, né? Então, acho muito importante as contribuições de vocês. Eu quero agradecer, né, pelo Espaço da Alma, pelo 14º Espaço da Alma, a gentileza que vocês tiveram de disponibilizar o tempo e a experiência e compartilhar conosco aqui. Eu quero agradecer a Cássia, passar para ela, para ver se ela quer nos dizer mais algumas palavras. Quero agradecer a professora Elisete Leão, quero agradecer a Sinara, que já foi para o seu compromisso, quero agradecer a Simone Souza. Simone, um abraço bem apertado para ti em casa, aí, de ótima recuperação, saudades gigante. Cássia, contigo para te encerrar. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Professora Lisete, eu lembrei de uma ocasião em que o sarau passou pelos pacientes da hemodiálise, que aí eles não têm condições de ir para uma recreação, de se locomover. Então, enquanto eles estavam em tratamento, nós levamos um pouco de música, mas principalmente a leitura dos poemas, né? E aquilo ficou muito marcado, porque eles, mesmo estando um pouco em um estado mais frágil, eles participavam, quem podia lia os poemas, e aquilo ficou mais marcado para nós, porque teve uma interação, e também dos funcionários, né, que estão ali cuidando. Isso é sempre muito gratificante. E, Simone, na tua fala também eu lembrei um poema que eu sempre falo, desde que eu trabalho aqui, que me submeto a algumas experiências. Eu lembro do Essa de Queiroz, quando ele diz: se a tua dor te aflige, faz dela um poema. Para mim, isso resume muita coisa. Então, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, o apoio da Lu, e esse espaço que a gente está tendo de falar, conversar sobre isso. Agradecer a vocês que estão online. E Um pedido especial aqui agora para a Cássia terminar. Tá bem. Tá bem, muito obrigada. Vai terminar com o Mário Quintana para vocês.
vocês. Um grande abraço. Palmas para vocês, meninas. Obrigada a quem está do lado de lá nos prestigiando. Vocês. Recebam essa energia, então, da nossa arte. Canção do dia de sempre, Mário Quintana. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência e esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca des um momento a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Um abraço virtual a todos. Muitas rosas aí. Gratidão. Muito obrigada. Fiquem bem. Vocês também, obrigada.